Para quem observa o céu noturno, as estrelas parecem pequenos pontos de luz imutáveis, mas a vastidão do espaço é tão imensa que medir sua profundidade parece uma tarefa impossível. Então, como os astrônomos conseguem medir as distâncias entre esses pontos de luz? Como sabemos que uma galáxia está a milhões de anos-luz de distância e outra a apenas milhares? Não podemos simplesmente esticar uma fita métrica até uma estrela distante. Em vez disso, os astrônomos desenvolveram uma série de técnicas que se baseiam umas nas outras, como os degraus de uma escada. Cada degrau nos permite alcançar distâncias maiores, calibrando o próximo degrau. Antes de avançarmos, deixe seu like e se inscreva no canal para que este conteúdo chegue a mais pessoas. O primeiro degrau é o radar. Para objetos próximos como a Lua, planetas e asteroides dentro do nosso sistema solar, a tecnologia de radar é utilizada. Funciona assim: um pulso de onda de rádio é enviado em direção ao objeto. O tempo que leva para o pulso retornar é medido. Esse pulso só retorna depois de ser refletido pelo objeto. O pulso vai, bate no objeto e volta. Como a velocidade das ondas de rádio é a velocidade da luz, que é uma constante conhecida, a distância pode ser calculada com precisão. Sabendo que na física a distância é igual à velocidade vezes tempo, para calcular a distância desse objeto, os astrônomos usam a seguinte fórmula, que está a aparecer aí na sua tela. Distância é igual à velocidade da luz vezes tempo de ida e volta sobre 2. Velocidade da luz por quê? Porque essa onda de rádio, a velocidade dele é igual à velocidade da luz. Então o tempo de ida e volta sobre 2. Por que dividir por 2? É porque o pulso percorre a distância 2 vezes, ida e volta. Então, este método é extremamente preciso, mas a energia do pulso de rádio se espalha muito rapidamente, limitando assim seu alcance. Por isso que não é viável para distâncias maiores, como outras estrelas, por exemplo. Por isso, subimos mais um degrau e encontramos a paralaxe estelar. Imagine que você segura o dedo na frente do rosto e observa com um olho e depois com o outro. Parece que seu dedo salta em direção ao fundo, não é? Esse efeito é chamado de paralaxe. Os astrônomos usam o mesmo princípio para medir distância de estrelas relativamente próximas. Mas, em vez de usar 2 olhos, eles usam 2 pontos de vista no espaço. A posição da Terra em sua órbita ao redor do Sol em 2 momentos diferentes, com 6 meses de intervalo. A Terra, ao orbitar o Sol, muda de posição. Então, os astrônomos medem a posição de uma estrela em um ponto da órbita da Terra. E 6 meses depois, quando a Terra estiver no lado oposto do Sol, medem novamente a posição da mesma estrela. A diferença aparente na posição da estrela entre as duas observações é o ângulo de paralaxe. Quanto menor o ângulo de paralaxe, maior a distância. Este ângulo, combinado com a distância entre os pontos de observação, que é o raio da órbita da Terra, permite calcular a distância da estrela a partir da Terra. E a unidade de distância definida para a paralaxe é o parsec. Talvez você tenha ouvido por aí. Parsec é a abreviação de paralaxe de 1 segundo de arco e equivale a aproximadamente 3,26 anos-luz. Com satélites astronômicos, a paralaxe pode ser medida com precisão incrível, alcançando assim milhares de anos-luz. Para a distância que a paralaxe não consegue alcançar, os astrônomos recorrem a velas padrão. Uma vela padrão é um objeto astronômico cujo brilho é conhecido. Se sabemos o quão brilhante um objeto é e o quão brilhante ele aparenta ser para nós aqui na Terra, podemos calcular sua distância. Quanto mais distante um objeto é, mais fraco ele aparenta ser. Uma das velas padrão mais importantes são as variáveis cefeidas. Estas são as estrelas que pulsam, ou seja, estrelas que seu brilho varia em um padrão regular. O surpreendente das cefeidas é que seu período de pulsação está diretamente relacionado à sua luminosidade. Medindo o período de pulsação de uma cefeida, os astrônomos determinam sua luminosidade real e, comparando com o brilho aparente, calculam a distância. Este método foi usado por Edwin Hubble para provar que outras galáxias
existem na Via Láctea. Para as distâncias mais vastas, que abrangem bilhões de anos-luz, os astrônomos usam a lei de Hubble. Esta lei observa que as galáxias estão se afastando de nós, e quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta. Este fenômeno é conhecido como desvio para o vermelho, ou redshift, onde a luz das galáxias em movimento é esticada para o comprimento de onda mais longo, tendendo para o vermelho. A relação entre a velocidade de afastamento e a distância é descrita por constante de Hubble. Uma vez que essa constante de Hubble é calibrada usando as velas padrão em galáxias mais próximas, ela pode ser usada para estimar as distâncias de galáxias muito mais distantes, para as quais as velas padrão não são mais viáveis. A lei de Hubble é fundamental para entender a expansão do universo e a sua idade. Então, aqui abordamos 4 métodos que os astrônomos usam para medir distância no universo. E a capacidade de medir distância no espaço é uma das maiores conquistas da astronomia. Desde o uso do radar para mapear no sistema solar, até a utilização de paralaxe para estrelas próximas, das velas padrão para galáxias vizinhas, até a lei de Hubble para as fronteiras mais distantes do universo, cada método é um elo crucial em nossa escala de distâncias cósmicas. Então, meu querido amigo, não perca mais nada sobre o universo. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber mais vídeos semelhantes a este e assim expandir seu conhecimento sobre o cosmos. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Até já.